Olá, bom dia para você. Um levantamento feito pela revista britânica The Economist mostrou que num grupo de 14 metrópoles, São Paulo é a segunda cidade mais cara para se ter um carro. Gasta-se muito com o licenciamento, a manutenção, o seguro, além do estacionamento, que em certos lugares chega a custar R$ 35 a diária. Dependendo da frequência e da distância percorrida, andar de táxi sai bem mais barato. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre finanças. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode enviar suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, cmais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a consultora financeira Roberta Omeltec. Roberta, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É a sua primeira vez aqui com a gente, Isso, né? Agradeço pela oportunidade, o quadro, né, o programa de vocês realmente tem uma função aí muito importante na sociedade. Vocês estão de parabéns. Agradecemos muito, Roberta. Olha, você já calculou quanto gasta para manter o seu carro? Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que, em muitos casos, é mais vantajoso chamar um táxi. Na cidade que não para, nem sempre chega primeiro quem tem um carro próprio. Dependendo do dia, do local, a pé vai bem mais rápido. Dá vontade de quê? Abandonar o carro e sair andando. Escapar do trânsito não é o único desafio para quem vive na cidade de São Paulo. O preço dos veículos e os custos de manutenção são altos. Manter um carro rodando todos os dias pode ser bem mais caro do que andar de táxi. Foi o que apontou uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Economistas analisaram quanto o motorista desembolsa por ano para manter um carro popular com valor médio de R$ 30 mil. Os gastos com combustível, impostos, seguro, estacionamento e manutenção foram comparados com o custo do táxi. Nos dois casos, a despesa depende da distância. Até 15 quilômetros rodados por dia, o táxi é mais barato. Se a pessoa percorrer 16 quilômetros, a conta empata. Só acima de 17 quilômetros por dia, rodar de carro custa menos. A artista plástica Mara Amaral fez as contas e vendeu o carro. Para ela, a decisão trouxe mais conforto e segurança. Porque você procurar o estacionamento, uma senhora à noite sozinha em São Paulo, é bobagem, né? Marcos também disse não ao carro, mas no caso dele, táxi está fora do orçamento. De segunda a sexta são R$ 100, são R$ 400 por mês. Para o economista, a decisão de ter um carro ou usar o táxi depende da necessidade de cada um. Se a opção for abrir mão do carro, aplicar o valor no banco, pode ser um bom negócio. Se você anda de táxi, o dinheiro do carro está na poupança e o dinheiro na poupança não corre o risco de levar uma batida, de ser roubado, né? A poupança da Mara não durou muito. A venda do carro virou outro tipo de investimento. Eu fui viajar com o dinheiro. A melhor coisa do mundo. No caso dela, foi muito legal ter feito isso. Mas, ao mesmo tempo, Roberta, se a gente pega um táxi e vai percorrer uma distância maior do que essa que foi dita, e com o congestionamento que a gente tem, a gente acaba gastando muito, não é? Sim. Acontece assim, você precisa avaliar muito bem como que está a tua realidade, né? Que bairro que você trabalha, onde você mora, como que é o teu deslocamento. Sabemos sim que a gente tem um problema na sociedade de transporte, de metrô, então isso muitas vezes fica muito difícil. O conforto, mas eu acho que as pessoas podem começar a pensar também em relação a horários. Então, talvez você pegar um outro horário, sair um pouco mais cedo, chegar um pouco mais tarde, tentar uma flexibilidade para que você possa usar, assim, o transporte público. Se você tiver essa condição, com certeza ele vai sair mais barato. Então, é importante avaliar. Uma carona, por exemplo. Poxa, será que você não pode pegar uma carona com um amigo até o trabalho? Ou alguém que te deixa até um metrô mais próximo? Isso é vantajoso também e econômico. Né? Tudo é o ponto sempre da mudança de comportamento. Você falou do transporte público e dos horários, então a gente teria que evitar a hora do rush, né?
pensar em sair depois, quer dizer, num horário comum de trabalho é complicado, né? Ou antes. Né? Muitas vezes você escuta as pessoas falarem, poxa, mas se eu tiver que acordar muito mais cedo, mas às vezes vale a pena, né? O custo-benefício de você sair 40 minutos mais cedo pode te dar uma vantagem em relação ao bolso, à economia. Então eu sempre falo, o quanto custa isso? Né? O quanto custa o seu sonho? Então às vezes você abrir mão por um determinado período de não ter um carro e ficar um ano, por exemplo, andando de metrô ou de ônibus, pode sim valer a pena para você regularizar suas contas, se organizar financeiramente e conseguir sim depois comprar um bem. Então, só para a gente relembrar aqui, para pequenas distâncias, feita a comparação, vale a pena andar de táxi? Sim, até 15 quilômetros, né, como provam as pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, vale sim a pena o uso do táxi. 15 quilômetros e de volta. Então, isso é sim importante. Agora, mais do que isso, aí você já tem que avaliar. E é importante também, se acima de 17 quilômetros de distância, você tiver um carro, é comparado sempre a um carro popular. Então, a gente está falando de um carro até 30 mil reais. Quer dizer que um mais caro ele vai gastar mais com combustível. Em tudo, em né? combustível, na compra do veículo, IPVA, o seguro desse carro. Então, aí tem todos os detalhes, né? E hoje, com a facilidade de comprar carros mais caros, isso também complica, né? Quer dizer, muita gente tem comprado, né, Roberta? Na verdade, o mercado está aí nos atacando de todas as formas, né? Então, vamos gerar oportunidades para que as pessoas comprem. Então, compre e parcele em mais de 50 vezes, compre sem entrada, a primeira daqui 30 a 60 dias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também e ter cautela em relação a essas facilidades do governo. Porque se você não viver a realidade, aquilo que o teu orçamento permite, lá na frente você vai pagar por essas consequências. Então, é importante também mensurar o que eu posso. Né? Eu sempre costumo dizer nas nossas consultorias, você precisa ou você deseja? Então, poxa, mas eu não fico sem um carro. Não fica por quê? Será que você pode ficar sem um carro por 6 meses, mas você conseguir limpar o seu nome? Então, o que é mais importante? Andar de carro e estar endividado ou deixar o carro por enquanto e quitar as dívidas? Vale pensar. Sem dúvida. Olha, já temos perguntas aqui, hein? O Jaime da Silva é de Campinas. Ele diz, eu fiz um plano de consórcio para aquisição de um imóvel, já paguei 32 parcelas, hoje eu não estou conseguindo pagar mais. Eu pedi ao consórcio para trocar o plano, passar de um imóvel para um automóvel. Assim a prestação cairia. Eu fui informado que o Banco Central, que rege, né, através da lei que rege os consórcios, não autoriza essa troca. Isso é verdade? É isso mesmo. O Banco Central realmente ele tem esse poder e é o responsável em relação a toda essa regulamentação. O que acontece? Uma coisa é que se você tiver uma carta do imóvel e for trocar por uma carta dentro do mesmo produto num valor menor. Então você pode ter esse tipo de negociação. Olha, eu tenho uma carta de 200 mil e gostaria de mudar para uma carta de 150 por questões financeiras. A partir do momento que você troca a carta por um outro produto, já entra num outro contrato e um outro tipo de regulamentação. Olha, a Maria de Lourdes Cury é de Araçatuba. Ela conta que a família tinha uma empresa de sites, tinha uma conta bancária, essa empresa, né? O filho dela, que respondia pela empresa, fazia faculdade e pagava as mensalidades com cheques dessa empresa. Não deu certo o negócio, a empresa foi reativada num outro ramo. Dela conta que eram 12 cheques, pagamos 7 por acordo judicial e restaram 5 cheques. Fizemos um acordo com a própria instituição, dividindo em parcelas. Já efetuamos 2 pagamentos. Por serem cheques, nós temos que apresentar um documento para o banco, a qual pertencem os cheques, para que possamos movimentar a conta. Só que continua com a restrição pelos 5 cheques que ainda que ainda estão sendo pagos, né? Ela pergunta qual é o prazo para tirar do negativo quem está em dia com o pagamento através de um acordo. Quer dizer, ela fez um acordo e quanto tempo demora para regularizar essa situação? O que nós temos aí são 2 situações, né? O que muitas pessoas acabam tendo dúvidas. Uma coisa é você ter uma dívida e saldá-la. A outra coisa é você fazer um acordo para regularizar essa dívida. Então, é importante que as pessoas tenham a ciência do quê? Você só vai ter o seu nome regularizado, excluído dos órgãos competentes, assim que você cumprir esse acordo. Então, ela ainda está na segunda parcela do acordo. Então, ela só vai ter a regularização disso quando ela tiver a quitação desse acordo, onde a empresa vai entregar um documento para que ela possa levar ao banco.
ou o comprovante daquilo que ela fizer o pagamento mensal. Então, fazer o acordo não significa que ela já estará com o nome regularizado, e sim o cumprimento deste acordo para que ela possa informar o banco, sim, a regularização dos 5 cheques. Só depois que pagar tudo. Exatamente. O Adilson Simonato, ele quer saber sobre os planos Collor 1 e 2. Daí ele diz, todos têm direito a receber as correções. Minha mãe ganhou em abril de 2009, só que o banco entrou com um recurso e até hoje não foi julgado. Até quando o Supremo vai ficar enrolando para julgar os direitos dos correntistas? Bom, sabemos que aquilo que vai para o Supremo, aquilo que está no tribunal, requer tempo. A gente sabe o país que nós estamos e a velocidade que as coisas funcionam. Então, nesse caso, não tem órgãos que ele tenha que intervir. Ele já está no órgão competente, agora cabe realmente esperar. Infelizmente, isso pode acontecer daqui 3 anos, 6 meses, não tem como a gente mensurar, olha, vá aguardando que daqui a 1 ano está tudo resolvido. Então, isso já está em andamento, isso já foi resolvido, já passou pelos trâmites. Então, cabe realmente aguardar. Já tem algum tempo, né, isso? Já. Isso é uma coisa que já acontece, tem várias pessoas que têm dúvida em relação a isso. E é algo que, se a partir do momento que você colocou no tribunal, é algo que não tem como você mensurar. Isso pode ser muito rápido, como não. Então, a gente sabe como isso funciona dentro da nossa sociedade. Então, infelizmente, a gente não tem como dar uma resposta aí de uma outra forma. Sabe que essa é uma dúvida que em todos os programas a gente acaba falando a mesma coisa. Exatamente. Em vários setores existem várias coisas para serem julgadas e isso não acontece. O Paulo Iossano é de Sorocaba. Ele diz, eu gostaria de saber como andam os processos de restituição da poupança. Eu entrei com um processo datado de maio de 2007, daí ele diz, ação de cobrança referente a valores não creditados na caderneta. E as últimas informações que eu tenho é que o processo está parado para ser julgado pela Justiça Superior, como um todo, e não processo por processo. Também é mais um caso assim, não é, Roberta? Exatamente. A gente fala também no mesmo ponto, né? As pessoas, elas acabam realmente gerando uma expectativa, poxa, mas aquilo já foi resolvido, já passamos por alguns trâmites, por que essa resposta não vem? Então, é a mesma coisa. A partir do momento que você está já num órgão competente, que isso já foi para o Supremo, está no tribunal, infelizmente, é a resposta do telespectador anterior. É necessário aguardar. E é aquilo que eu sempre digo, você tem que aguardar, mas não ficar esperando. Porque quanto mais você pensa naquilo, parece que está demorando ainda mais. Você tem que esquecer um pouquinho como se fosse uma poupança, para que no momento que menos esperado aquilo venha a agregar. Tem que esquecer o crédito da poupança, que é devido, tem que esquecer como se fosse uma poupança. É um pouco difícil, mas se você ficar... A questão do esquecer é o quê? Porque se você ficar na expectativa, poxa, esse mês, em quanto tempo, você pode se frustrar. E aí você pode acabar fazendo dívidas, se organizando ou tentando usar um dinheiro que você ainda não sabe. Não tem, né? Então, por isso que eu digo o seguinte, é um dinheiro que você tem direito? Tudo bem. Por isso que as pessoas falam, poxa, mas é meu, eu tenho direito. Eu entendo, mas é melhor você pensar, poxa, de um jeito ou de outro eu tenho uma poupança que está ali. Porque do que você contar com dinheiro e já gastá-lo ou já se comprometer e esse dinheiro ainda não entrar. Os problemas vão ser maiores. Não há nenhuma novidade sobre isso. Ainda não. A Alitéia Frasson é de Santa Cruz do Rio Pardo. Ela diz, eu tenho 10 mil reais. Qual seria o melhor investimento para esse valor? Bom, aqui nesse caso são várias coisas que precisam ser avaliadas, né? Então, ela tem que avaliar o seguinte, ela precisa desse valor, quanto tempo ela vai ter para esse valor ficar guardado, ela é ousada financeiramente, então é uma renda fixa, uma renda variável, qual é o mínimo que esse dinheiro vai ficar guardado? Então, a gente tem excelentes opções, tem a poupança, tem o Tesouro Direto, tem o CDB, renda fixa, variável. Então, o importante é, por quanto tempo ela gostaria que esse dinheiro ficasse guardado? Qual é o mínimo de carência? Então, eu sugiro que ela procure um profissional competente da área que possa instruí-la em relação a isso, ou um banco que ela tenha confiança que possa... É uma conversa com o gerente, né? Sim. Pedir uma explicação detalhada de cada aplicação. Isso, ela pode direcionar direto ao banco ou buscar realmente um consultor financeiro, alguém que possa direcionar e avaliar a situação financeira dela como um todo e sugerir o melhor caminho em relação a esse primeiro investimento. Olha, o Paulo Roberto Souza diz o seguinte, eu tenho 2 planos de previdência. Eu tenho 2 objetivos a longo prazo. Eu tenho 15 mil reais e em cada um deles eu venho contribuindo com 200 reais por mês.
Gostaria de saber se compensa ter 2 planos de previdência em bancos diferentes. Então, a questão é, o melhor, se você estiver dentro de um único banco, a melhor administração disso vai te facilitar, porque você vai conseguir realmente acompanhar, mensurar todos os extratos, os controles, isso ajuda bastante. De um banco para o outro, a diferença é pequena, é relativamente a mesma coisa. Agora, se você encontrar em um banco algo maior, melhor, vale a pena, mas em geral o mercado te oferece as mesmas opções. Então, as taxas não são muito diferentes? Não dá muita diferença. Não, é. Então, em relação à Previdência, nesse valor que ele está falando de R$200 é relativamente a mesma coisa. Então, o que facilita, o que eu sugiro é, se ele tiver facilidade de conseguir administrar essas 2 situações em bancos diferentes, excelente. Agora, se ele não conseguir administrar e se tiver dificuldades, sugiro que ele procure e centralize no banco que ele tem melhor relacionamento. E assim vai ficar muito mais fácil dele acompanhar. Legal, olha, o Paulo Oliveira é de Tietê. Ele diz, o governo dá alguma garantia em uma previdência privada feita em instituição também privada, caso essa instituição quebre? Não. Não, né? Não. Isso é uma pergunta também polêmica, as pessoas também gostariam de ter uma resposta diferente, mas o governo não vai se comprometer em relação a isso, né? Então, cabe sim à pessoa interessada, ao cliente, que avalie as melhores opções, as vantagens e realmente faça uma análise, né? Tenha o hábito de ler tudo aquilo que você está procurando, pesquise, compare e veja realmente aquilo que vai ser bom para você, para que você possa minimizar os riscos e não ter consequências ruins quando você tomar a sua devida decisão. O Lauro é de Roseira e diz, é possível encontrar um plano de aquisição de moradia com valores mais baixos? Olha, hoje o mercado tem muitas opções, né? A gente tem até começando aí essa questão do feirão da casa própria. Então, eu sempre digo, pesquise o que o teu orçamento financeiro permite. Quais são as opções em relação a esse financiamento, o que você pode pagar, as condições que você pode se comprometer. É importante pesquisar sim, o governo oferece diversas condições, facilidades, então verifique aquilo que cabe no seu bolso, mas cuidado também com as ofertas milagrosas, é importante também ter cautela em relação a essas escolhas. Muito bem, nós vamos a um intervalo rápido, hein? Daqui a pouquinho a gente volta com outras perguntas sobre finanças. Continue enviando suas dúvidas. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é finanças e quem está tirando suas dúvidas é a consultora financeira Roberta Omeltec. Roberta, o Mauro, ele faz uma pergunta aqui, olha. É possível saber qual cidade tem custo de vida mais baixo de imóveis ou locações? Ou, no geral, os gastos são sempre os mesmos em qualquer lugar do país? Bom, isso é uma pergunta bem genérica, assim, né? Algo muito amplo. Mas existe, sim, variações de uma cidade para outra, de um país para outro. O importante, Mauro, é que você verifique primeiro a tua profissão. O que você faz? Para essa cidade onde você gostaria de estar, ela vai ter aceitação do seu trabalho? Então, ou você está aberto a novas oportunidades? Qual é o mercado de trabalho que te espera lá? O que é vantajoso? Então, eu acredito sim que possa haver essas mudanças, que sejam possíveis, mas que você precisa verificar alguns detalhes. Estudar primeiro essa cidade, onde você vai, fazer algumas visitas, conhecer melhor aquele público e verificar realmente o tipo de adaptação, né? Até sugiro que você se hospede nessa cidade por um período. Quem sabe você ficando lá 30 dias, você verifica realmente essa adaptação. Mas existem muitas pessoas que fazem essas mudanças e se adaptam tranquilamente. Mas é importante pesquisar antes de assinar um contrato de compra ou de locação. A Nedite Santos fez uma pergunta pelo nosso portal. Ela diz o seguinte, como eu faço quando eu não consigo reaver cheques que já estão quitados, mas a financeira não existe mais? Eu continuo com restrições por conta dessa situação que foi paga em fevereiro de 2011. Olha, o importante é assim, se ela tiver todos os comprovantes disso, eu sugiro que ela procure os órgãos competentes. Então, que ela procure o PROCON, juizado de pequenas causas, que ela procure um bom advogado que possa instruí-la, porque eles vão ter que verificar em relação à busca em cartório, certidão dessa empresa,
contratos e verificar de que maneira eles podem confirmar e garantir que essa empresa realmente não exista e aí sim emitir uma documentação onde ela possa fazer essa regularização. Mas existem os trâmites nos órgãos competentes que vão instruí-la. Então é possível sim, desde que você procure-os para que eles possam realmente te dar a melhor orientação e os documentos certos para essa regularização. A Lúcia Praconi diz o seguinte: meu marido tem R$48 mil aplicados na Previdência Privada. A taxa de administração é de 9% e a taxa de correção do plano é de 6% mais TR. Não estão muito distorcidas essas taxas? A taxa de administração não deveria ser menor? Sim, ela tem uma diferença aí de 3%. Então eu sugiro também que ela faça uma pesquisa em relação a isso, que ela busque outros locais, verifique e compare essas taxas. Porque antes de mais nada, ela assinou esse contrato. Então, provavelmente, eles podem não ter se atentado em relação a essas taxas naquele momento. Então, é importante, sim, que ela verifique a carência disso, caso ache uma transferência, uma mudança de instituição, e que ela já também comece a pesquisar outras instituições, mas se atente também em relação a essas taxas. Realmente, o valor está alto e é importante mesmo que ela tome as devidas providências e busque aquilo que for melhor e mais vantajoso. Ednilson Andrade, eu tenho uma dívida de 6 anos, né? Eu fiz essa dívida há 6 anos, já fiz alguns acordos, já paguei acima do valor da dívida parcelada e continuam me cobrando juros. Como eu devo proceder? Bom, uma coisa é ter feito o pagamento daquilo que você devia para a empresa e uma outra coisa são os juros. Então você precisa avaliar e também pode buscar isso junto ao Procon, caso você tenha um advogado da sua confiança, para que ele possa avaliar realmente se esses juros estão sendo abusivos. Uma coisa é você, Edilson, ter pago a tua dívida. Uma outra coisa é se você não fez o pagamento dos juros que a empresa competente cobra. Então, muitas vezes a gente se prende, poxa, mas a minha dívida era essa. Mas por quanto tempo você ficou inadimplente? Como você não cumpriu esse acordo? Então, a empresa ela vai sim cobrar juros e moras e isso também deve ser cumprido. Mas desde que seja abusivo, sugiro realmente que você busque esses órgãos, se instrua, leve os comprovantes, os contratos que você tem, para que eles possam fazer uma avaliação e orientar diante da melhor maneira aí no cenário que você se encontra. Mas uma pergunta que veio pelo Facebook, o Denis escreveu: eu tenho um valor que eu guardo na poupança e não mexo há anos. Inclusive, tudo o que sobra eu coloco na poupança. O banco vive me oferecendo outras opções, mas não sei se vale a pena mudar. Poderia me dar alguma orientação? Olha, o importante é assim, o quanto você tem, né? Precisamos avaliar quanto tempo esse dinheiro está lá. Quantos anos você tem, qual é a tua renda, você tem ou não dívidas ou despesas que você precisa quitá-las. Se esse valor está lá como uma poupança, né, ele não está te fazendo falta, você gostaria de investi-lo de alguma maneira, sugiro que você procure um profissional, né? Você pode procurar um consultor financeiro, você pode procurar alguém que lhe oriente da melhor forma em relação a investimento tanto de imóveis ou até mesmo um próprio negócio, ou também que você consiga direcionar esse valor para um investimento, tesouro direto, renda fixa, variável. Mas já que você está em dúvida, procure realmente alguém que possa lhe oferecer os caminhos e um profissional da área que te deixe mais tranquilo em relação ao que fazer. A Cássia é de Jaú, ela diz: eu gostaria de saber a respeito de dívida de banco. A minha dívida foi vendida para outro lugar, mas isso já tem 7 anos. O meu nome no SPC não consta mais essa restrição, o nome dela não tem mais essa restrição. Eu posso ser acionada judicialmente mesmo assim? Ela pode sim. Após 5 anos, o seu nome ele é excluído, né, do Serasa. Porém, a sua dívida ela não foi excluída. Então, a qualquer momento, essa empresa onde você estava com essa dívida, ela pode sim te acionar judicialmente. Então, é importante, se você quiser evitar qualquer tipo de problema, que você já procure essa empresa e tente resolver da melhor maneira, porque eles, em algum momento, podem ou não acioná-la. Yong Reis: minha esposa deu um cheque que voltou e seu nome está com restrição. Esse cheque foi dado em uma loja em que uma parente trabalhava e o cheque não está mais lá. Me disseram que uma vez que o nome vai para o serviço de proteção, nunca mais dá para tirá-lo. Isso é verdade? O que pode ser feito nesse caso? Ele precisa resgatar esse cheque. Então, eles precisam entrar em contato
com o proprietário dessa loja e pedir que ele resgate, porque se esse cheque foi devolvido, então ele está em poder, sim, do dono do comércio. Com esse cheque em mãos, ele vai regularizar o pagamento com a dona dessa loja e aí ele vai levar isso junto ao banco e aí sim ele vai ter o nome dele regularizado. Mas é importante que ele tenha esse cheque em mãos ou que a empresa, né, essa loja, faça uma carta informando esse pagamento, com firma reconhecida, todos os dados do cheque, para que ele possa levar isso ao banco, sim. Ele disse que o cheque não está mais lá, mas ele tem como ter uma cópia desse cheque, não é isso? Ele pode, se a dona da loja tiver esse controle. Se ela tiver, ela pode sim. Mas o banco não tem que oferecer? Porque a esposa dele que deu o cheque que voltou. Ou eu não estou entendendo direito então, aqui? A esposa dele deu o cheque, ela foi lá e comprou uma blusa, deu o cheque, esse cheque voltou. Só que se esse cheque voltou por 2 vezes, esse cheque está em poder do dono da loja. Porque esse cheque voltou uma vez, ela foi e depositou pela segunda vez. Então, esse cheque está com o dono da loja. O que ela pode tentar pedir é uma microfilmagem desse cheque para verificar a razão social se esse cheque está nominal. Então, ela pode se antecipar, ir ao banco, pedir uma microfilmagem e aí vai ter lá o nome de quem está. Aí ela busca isso na Receita Federal, verifica o endereço para que ela possa regularizar junto ao dono da loja, pagar para que ela tenha um comprovante e leve ao banco junto com a microfilmagem. Isso mesmo. Quase no final do programa, o Antônio diz o seguinte, ele está em apuros, hein? Eu tenho um cartão de crédito que inicialmente eu pagava o valor total, depois passei a pagar o mínimo e também a parcelar o saldo devedor. Atualmente eu não vou conseguir nem pagar o mínimo. Como que eu devo proceder? É isso aí, realmente, assim, falar de cartão de crédito é uma coisa muito séria. As pessoas acabam, pelas facilidades que são oferecidas no mercado, elas acabam usando os créditos de uma maneira muitas vezes inconsciente. Então eu sugiro que você entre em contato urgentemente com essa central, né, do seu banco, essa central do cartão de crédito, mas você precisa parar também de usar esse cartão. Então você tem que entrar em contato com eles, qual é a sua dívida? E aí você regularizar essa dívida, se você tiver como abater isso, mas você comentou que não tem como pagar o mínimo. Então você precisa entrar em contato com eles, verificar um acordo do valor total, em parcelas que caibam no seu bolso. Poxa, mas eu não tenho como pagar o mínimo. A questão é, se você não pagar o mínimo, vai somar com as parcelas dos acordos que você já fez, isso vai aumentando. Então os juros de cartão de crédito muitas vezes chegam a quase 400% ao ano. Então é importante que você entre em contato com eles, verifique o que pode ser feito dentro de um valor mensal que você possa cumprir e quebre esse cartão de crédito. Você não pode mais utilizá-lo se você não tem condições. Então se conscientize de que você precisa quitar os seus débitos para depois voltar a utilizá-lo de uma forma consciente. Muito bem, hoje nós recebemos a consultora financeira Roberta Omeltec. Roberta, muito obrigada por sua presença. Agradeço. Viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Até a próxima. Até, viu? Obrigada. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto para falar de uma doença que afeta principalmente crianças e idosos, que teve um aumento dos casos de 97% no ano passado. Nosso tema será a coqueluche. Você pode mandar suas perguntas pelo Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, cmais.com.br/prontoatendimento. Bom dia, até amanhã.